Glórias a Deus, nós vamos continuar, meus irmãos, a nossa série de mensagem Rei dos Reis, exposições do Evangelho de Mateus. E nós vamos continuar em Mateus 23. Nós estamos na reta final do Evangelho de Mateus, mas nunca se sabe quanto tempo essa reta vai ter. Vai ser muito tempo ainda. Vai até o 28, né? Mas hoje nós vamos para a parte 3 do último confronto. E hoje nós vamos falar sobre o segundo ai. O segundo ai. E o segundo ai se encontra em Mateus 23, verso 14. Vamos ler. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Até aí, amém. Muito bom. Nós vamos primeiro contextualizar, relembrar do contexto onde aparece esse ai. Aqui Jesus está na última semana da sua morte, em Israel, em Jerusalém. Ele está aqui durante a celebração da Páscoa. Isso aqui é a época da Páscoa, da festa dos pães ázimos. E Jesus Cristo, ele vinha já há alguns dias sendo desafiado e afrontado pelos sacerdotes, pelos escribas, pelos fariseus, pelos saduceus, pelos herodianos. E por fim, Jesus aqui no capítulo 23, ele vai dar o seu discurso de despedida contra os seus inimigos, os fariseus. São as últimas palavras de Jesus em público. É a última vez que Jesus vai discursar publicamente. E o discurso de Jesus é duro, muito duro. Ele chama os seus oponentes, os fariseus, de hipócritas diversas vezes. Ele repete várias vezes, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Ele chama eles de cobras. Ele chama eles de serpentes. Ele chama eles de assassinos, de homicidas, de matadores. Por que Jesus pega tão pesado? Porque Jesus é a verdade e ele não poderia mentir sobre homens tão perversos. E ao dizer a verdade sobre esses homens perversos, Jesus estava ali manifestando o seu grande amor. Porque faz parte do amor avisar as pessoas sobre o perigo. Se você está prestes a cair no precipício, você não está vendo, faz parte do amor eu te puxar para trás e te segurar para você não cair. Se aquela nenenzinha ali tivesse prestes a colocar o dedo dela em alguma eletricidade, com certeza ela caiu. O papai dela levantou ela. É isso que o amor faz. Nós cuidamos das pessoas. E Jesus estava cuidando das suas ovelhas, dos seus eleitos, dos seus discípulos, quando ele advertiu sobre essas serpentes venenosas que estavam cercando, que eram os fariseus. Ele estava advertindo sobre as piores serpentes que existiam. E nesta advertência, nós vimos que no final do capítulo 23, no final desse último confronto aqui, a gente já leu nas semanas anteriores, que Jesus vai avisar que Israel vai ser destruído. Que Israel, Jerusalém, será destruído debaixo de maldição. E a maldição que levaria Jerusalém a ser destruído eram as heresias, a falsa religião dos fariseus. Então, o farisaísmo era uma falsificação do verdadeiro e autêntico judaísmo. O judaísmo bíblico do Velho Testamento havia sido deixado de lado, abandonado e substituído por um falso judaísmo, uma inovação chamada farisaísmo.
E a gente viu que isso é um problema que tem no Brasil também. Porque ao longo da história brasileira, o povo brasileiro, de forma geral, é cristão, entre muitas e muitas aspas. Porque o verdadeiro cristianismo bíblico, o antigo cristianismo, no Brasil, historicamente, foi substituindo por o neofarisaísmo, que é a versão falsificada também do cristianismo, igual naquela época tinha a versão falsificada da religião de Moisés. E a gente precisa entender isso porque falsificações não são a verdade e por isso levam à destruição. E essa é a advertência de Jesus. Vocês serão destruídos porque vocês se apegaram a mentiras e não se apegaram às escrituras de Moisés e dos profetas. Esse é o aviso de Jesus desde o princípio do seu ministério. O aviso de Jesus desde Mateus 5. Qual foi a pregação de Jesus que a gente tem visto por esse tempo todo, desde o Sermão do Monte, que foi o primeiro grande sermão de Jesus no Evangelho de Mateus? Se vocês seguirem, se vocês não se apegarem a Moisés e os profetas, se vocês não se apegarem a Isaías, a Jeremias, a Daniel, a Malaquias, a Sofonias, aos Salmos, aos Provérbios, se vocês aceitarem ser enganados pelos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. E o mesmo desafio está perante nós hoje. Ou nós nos apegamos às Escrituras, a Moisés, a Isaías, aos Salmos, a Mateus, a João, a Pedro, a Tiago, ou nós seremos destruídos como nação, como fariseus. Existe o neofarisaísmo, que é a versão neotestamentária, é o falso cristianismo, é o cristianismo que não é bíblico, como o judaísmo dos fariseus que não era bíblico. Então, neste contexto, nós vimos os ais. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, que Jesus repete 8 vezes. E esses ais estão em contraste com as bem-aventuranças do Sermão do Monte. Então, as bem-aventuranças são aqueles que Deus iria abençoar. E nesse contexto, então, nós aprendemos que no tempo de Cristo havia 2 Israéis. No tempo de Cristo havia 2 Israéis. Havia o Israel carnal, herético, antibíblico, e havia o Israel espiritual, que eram os judeus fiéis à aliança. Assim como no Brasil há 2 igrejas, e no mundo existem 2 igrejas. Vocês sabiam que só existem 2 igrejas no mundo? A igreja verdadeira, composta por todos os eleitos justificados, e a falsa igreja do neofarisaísmo. Em Israel era assim. Havia os judeus, os israelitas, bem-aventurados que herdariam o reino dos céus, e havia aqueles que herdariam e sofreriam as sanções da aliança. E esse é o assunto de Jesus, não só em Mateus 23, mas nós vamos ver que também é o assunto de Mateus 24. E estava se aproximando um juízo e um julgamento contra o falso Israel. E cada ai desses é Jesus dizendo: está aqui uma razão, um motivo para vocês serem destruídos. Está aqui uma razão pelo qual vocês serão destruídos. Porque vocês fizeram isso, porque vocês fizeram aquilo, e vocês não se arrependeram quando João pregou, vocês não se arrependeram quando eu preguei, vocês não vão se arrepender com a pregação dos apóstolos, então não tem jeito, vocês vão ser destruídos. Essa é a mensagem desses ais. Então nós devemos lembrar que este povo, meus irmãos, o povo de Israel, eles são os herdeiros que da aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó.
Deus fez uma aliança com os seus pais. E por causa dessa aliança, Deus libertou-os da escravidão do Egito. Por causa dessa aliança, Deus enviou reis que seriam instrumentos para a vinda de Jesus, o Cristo. Deus enviou a eles os profetas. Mas aqui nós temos um aviso de que os desprezadores da aliança, aqueles que fazendo parte da aliança, transgridem a aliança que Deus fez com Abraão, Isaque e Jacó, não há bênçãos para ele. Não há vida eterna. Não há nenhuma das bênçãos que Deus prometeu a Abraão, porque pela incredulidade, a aliança, pela falta de fé, pela falta de regeneração do coração, pela falta de novo nascimento, a aliança é quebrada. Por isso que João Batista falou: vocês que são filhos de Abraão, vocês que são herdeiros da aliança de Abraão, vocês estão aqui pedindo para ser batizados, mas vocês são incrédulos. O batismo é o sinal da aliança que eu fiz com Abraão, mas como vocês são incrédulos, como vocês são ímpios, como vocês são perversos, eu não vou batizar vocês, fariseus. João Batista falou isso para os fariseus. Ele falou isso para os fariseus. Porque vocês são transgressores desta aliança. Por que vocês vão receber o batismo, o sinal da aliança, se vocês são perversos e se vocês não andam na fé de Abraão? E a mesma mensagem aqui: Israel, vocês, a maior parte de vocês, são transgressores da aliança. Vocês rejeitaram a aliança com Abraão, Isaque e Jacó. E por isso serão destruídos. Existia um remanescente. Existia um remanescente. No Apocalipse capítulo 7, o apóstolo João fala desse remanescente. São 144 mil israelitas eleitos que não se perverteram junto com Israel. Quem fazia parte desses 144 mil? Pedro, João, Mateus, Maria, Estevão, os primeiros membros da igreja de Jerusalém. Eles não se perverteram, eles foram protegidos por Deus. Por quê? Porque eles guardaram a aliança pela fé. O apóstolo Paulo, que era um fariseu, se converteu. Mas a maior parte da nação de Israel seria destruída porque eles quebraram a aliança. E aí eu digo para vocês, meus irmãos, nós gentios, e nós brasileiros, gaúchos, vocês gaúchos, né? Nós fomos inseridos na mesma aliança que Deus fez com Abraão. Porque se você voltar lá no livro de Gênesis, Deus não fez uma promessa somente para Israel. Ele fez uma promessa a todas as famílias da terra, a todas as nações da terra. E nós entramos, em nosso batismo, nós entramos na mesma aliança que Deus fez com Abraão, com Isaque e Jacó. E ao entrarmos nessa aliança, nós precisamos ler isso e lembrar de nosso batismo, lembrarmos de nossa circuncisão em Cristo, e se perguntar se nós não somos transgressores da aliança também pela incredulidade igual a eles. Então, se a gente é batizado, se a gente participa da ceia do Senhor, se a gente frequenta a igreja, se nós temos os salmos na nossa boca, nós devemos ser gratos por isso, mas isso tudo só será de condenação para nós se em nossos corações não for encontrado fé e se em nossas obras não for encontrado os mandamentos de Deus. Porque aí nós não seremos diferentes deles. Eles desprezaram a aliança que Deus fez com seus pais. Mas nós pertencemos à mesma aliança. Nós, os gentios, a quem de Abraão foi prometido a Abraão que Deus seria o Deus de todas as nações da terra. E aqui nós estamos no fim do mundo. Foi cumprida essa promessa, mas o que nós fazemos com essa aliança? Então essa é a grande reflexão que nós precisamos ter em cima de Mateus 23. Então resumir aqui qual é o assunto de Mateus 23. E a resposta que darmos a essa aliança, se eu vou ter a fé de Abraão, ou se eu vou ter a incredulidade
de Esaú, se eu vou ter a incredulidade de Ismael, aqueles que desprezaram a aliança, aqueles que desprezaram a circuncisão, a resposta que eu dou, se a minha resposta for a mesma que os fariseus, então esses ais caem sobre nós também. Mas se a minha resposta for de fé, como a fé de Maria, como a fé de José, o marido de Maria, como a fé de Pedro, de João, de Mateus, de Paulo, então sobre nós recaem as bem-aventuranças. Bem-aventuranças, ais, está diante de nós. Escolham a vida. E aqui nós vamos focar no ai que aparece no verso 14. Pois que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Então, de que maneira os fariseus, dentro do verso 14, de que maneira eles estavam quebrando a lei do Senhor? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Então, cada crítica aqui, cada ai, a gente se perguntar de que maneira a lei do Senhor está sendo desprezado para que eu, agora no século XXI, não repita o mesmo erro. E aquilo que está sendo descrito no verso 14 pode ser resumido da seguinte maneira. O pecado dos fariseus no verso 14 é se aproveitar de pessoas vulneráveis sob um falso pretexto religioso. Então, vou repetir o que está sendo tratado no verso 14. Se aproveitar de uma pessoa vulnerável sob um falso pretexto religioso fake. Como que isso se manifesta aqui no verso 14? Se manifesta da seguinte forma. Então, a mulher viúva, então vamos entender a questão aqui da viuvez, o que quer dizer devorar a casa das viúvas. Então, a mulher que perdeu o marido, vamos pensar na parte econômica disso, o que é um agravante de vulnerabilidade. Então, uma mulher que perdeu o marido, ela tem uma herança. Ela tem aqueles bens que ela já tinha como casada, ela continua a ter agora, só que ela agora não tem mais o marido dela. Isso por si só, de já não ter um marido, coloca ela numa posição de vulnerabilidade, porque uma mulher sozinha, para predadores, para aproveitadores, uma mulher sozinha, ele enxerga como um alvo mais fácil. Covardes pensam assim. Então eles enxergam como um alvo mais fácil do que a mulher que tem alguém. Junta isso ao fato de que essa mulher que agora está sozinha, ela tem bens. Estando ela sozinha e tendo bens, ela é um alvo mais fácil para aproveitadores. E o que uma mulher que acabou de perder o marido precisa? Ela precisa ser consolada. E aí que entraria o fariseu. O fariseu pensava, ó, peraí, tem essa mulher sozinha, ela está com esses bens aí que ela herdou, né, que agora os bens estão só com ela. E ela precisa de consolação. Então chegava o fariseu para dizer que ele iria orar por ela. Vamos orar por você. Vamos orar, vamos fazer prolongadas orações. Verso 14, a expressão que Jesus usa, né? Vamos orar muito. Aí ele começava a se aproximar daquela mulher viúva para dizer que ia orar, que ia... as coisas religiosas. Mas qual era o verdadeiro interesse dele? A grana. O dinheiro. Então existe aí, o que Jesus está descrevendo é um teatro religioso. É uma ficção religiosa, onde você faz uso de coisas que de fato pertencem à Bíblia, no caso a oração,
para poder se aproveitar e ganhar alguma coisa em cima. Então, diante desse aviso de Jesus, a gente tem que se perguntar, e a nós que também fazemos parte dessa mesma aliança com Abraão? Será que no nosso meio brasileiro, não estou falando só aqui dessa igreja aqui, o Brasil, nossa nação, nosso país, será que nós temos pessoas usando da religião, usando das orações para adquirir benefício próprio? Nós não temos dúvidas sobre isso. Nós não temos dúvidas sobre isso. E se você observar, algumas dessas igrejas que, se é que podem ser chamadas de igrejas, algumas delas. Estou falando igreja aqui muitas vezes entre muitas aspas, tá? Mas você vê essas igrejas que têm muito uma pegada assim dinheirista, uma pegada dinheirista. Tem igreja que você vai, tem igreja que você vai que tem 2 sermões, tem 2 pregações. No meio do culto tem 2 pregações. Uma é só para pedir dinheiro e para te fazer promessa. E outra é para te pedir dinheiro indiretamente. Uma é direta, outra é indireta. E aí, eles não se restringem ao que a Bíblia ensina sobre arrecadações. Eles vão inventar um monte de coisa. Tem uns que vão falar até de trízimo, né? 3 vezes. Você pode perceber que o público que eles vão dar mais atenção, eles querem dar muita atenção, quanto mais desesperada a pessoa estiver, melhor. Quanto mais desesperado, melhor, porque aí a pessoa vai estar disposta a entregar mais, a dar mais, quando a Bíblia ensina o contrário. A Bíblia ensina que quanto mais uma pessoa está numa situação de desolação, mais é a igreja que tem que pensar nessa pessoa, não é a pessoa que tem que dar mais. Então, por que nós temos no Brasil lugares, às vezes as pessoas pobrinha, eles estão lá, não, tem que entregar mais. Então é isso que Jesus está falando. Sobre o uso da religião, e aí uma religião falsa aqui, mas uso de elementos religiosos para se aproveitar dos mais vulneráveis. E nós vamos fazer uma viagem agora pela Bíblia, mostrando que isso que Jesus está ensinando tem um grande precedente no ensino de Moisés e dos profetas. Abre suas Bíblias, que nós vamos fazer uma viagem pela Bíblia agora. Êxodo capítulo 21. Então, nós vamos ler vários textos que vão bater nessa mesma tecla e vamos nos informar que quando Jesus faz essa crítica contra os fariseus, ele está inteiramente fundamentado na lei dos profetas. Em Êxodo 21, nós lemos assim, a partir do verso 21. Não, na verdade, Êxodo 22. Êxodo 22, verso 21. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás. Pois estrangeiros foste na terra do Egito. A nenhuma viúva nem órfão afligireis. Se de algum modo os afligirdes, e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor, e a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está comigo, não te haverá com ele como um usuário, não lhe imporeis usura. Até aí. Então, Jesus, aqui, Êxodo 22, né? É mencionado aí algumas categorias de pessoa. No verso 21, nós temos o estrangeiro. No verso 22, nós temos viúva e órfão. E no verso 25, nós temos pobre. Então,
São 4 grupos de pessoas. Nós vamos repetir juntos. Estrangeiro, viúva, órfão, pobre. Então, vocês têm que guardar o seguinte na mente. Esses 4 grupos, esse quarteto, é mencionado juntos em muitas passagens da Bíblia. Então, esses 4 são muito mencionados em várias partes da Bíblia. A gente tem que se perguntar por quê. Por que esses 4 repetem tantas vezes esses 4 grupos? Isso eu estou falando de Provérbios, estou falando de Salmos, estou falando dos profetas, até o Novo Testamento, os 4. Por quê? Porque, não é porque, por exemplo, no verso 21, né? O estrangeiro não afligirás. Tem gente que, por falta de capacidade de interpretação do texto, às vezes pensa assim, o estrangeiro não afligirás, então, se não for estrangeiro, eu posso afligir, né? Viúva não afligireis. E alguém pergunta, mas eu não posso afligir ninguém, por que está falando viúva? Não é que você pode afligir outras pessoas. Mas esse grupo de pessoas aqui são pessoas especialmente vulneráveis. Guardem sempre essa palavra, especialmente vulneráveis. De que forma? Vamos ver o que os 4 têm em comum. O estrangeiro, no verso 1, ele não é cidadão. Ele não é cidadão, então vamos pensar na ideia do estrangeiro como alguém que não é cidadão. Então, se você viaja para um outro país, normalmente você não sabe a língua, você não sabe muito bem como é que funciona o sistema, você passa mal, você não sabe exatamente o que você faz, você sofre algum crime, você não sabe muito bem para onde você liga. Então, a ideia do estrangeiro é alguém que está num lugar que ela não tem familiaridade, muitas vezes nem de idioma. Então, ela se torna vulnerável de uma maneira que quem é nativo daquele lugar não é. Então, se você é brasileiro, tem muita coisa que para você é natural, é automático, aconteceu isso, eu faço isso, eu sou cidadão, eu vou na polícia, eu processo, eu faço aquilo outro. Você tem mais maneiras de se defender do que alguém que estiver aqui, que é estrangeiro, que de repente o cara tem uma aparência diferente. Ele tem uma aparência diferente, depende do lugar, ele é diferente, todo mundo já repara. De repente já trata mal. Aí alguém fala alguma coisa para ele, já enrola, que percebe que ele não fala o idioma. Então, o estrangeiro, em relação à nação, aquela nação que ele não é cidadão, ele tem uma vulnerabilidade porque ele não pertence àquele estado, àquela nação. É uma vulnerabilidade que o nativo não tem. O próximo grupo aí, no verso 22, a viúva. O que a viúva não tem que deixa ela mais vulnerável? A viúva não tem um marido. O marido é o protetor da família, ela não tem o protetor. A mulher sozinha fica mais vulnerável. Órfão, o órfão não tem os pais e o pobre não tem dinheiro. O que esses textos mostram? Que são vulneráveis as pessoas que têm falta de algo que é importante para a proteção. Então, o que é importante para a nossa proteção? O Estado. Então, o Estado nos protege. A polícia. Então, o estrangeiro ele não pertence àquele Estado. A família, os pais, o marido. E o dinheiro também. O dinheiro serve para te proteger. Tá bem? Então, Deus está enfatizando os grupos mais vulneráveis e nessa ênfase, Deus vai ensinar algo aqui sobre oração. Olha só o verso 23. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Guarde essa palavra aí, certamente. Então, Deus poderia falar, eu vou ouvir o seu clamor. Mas você viu que ele quis dar uma ênfase. Ele falou, com certeza, se esses grupos aqui clamarem a mim, eu vou atender rápido, logo. E como é que eu vou atender? Olha só que coisa pesada. Olha só a resposta de oração de Deus. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, as vossas mulheres ficarão viúvas.
e os vossos filhos ficarão órfãos. O que quer dizer as vossas mulheres ficarão viúvas e seus filhos ficarão órfãos? Quer dizer, é outra forma de dizer, eu vou matar você. Sua mulher vai ficar viúva, quer dizer, eu vou matar vocês. O que é a espada aqui? Preste atenção. O que é a espada no verso 24? A espada é a guerra. Vamos relacionar isso agora com Mateus 23? O que Jesus está em Mateus 23 dizendo que vai acontecer com Israel? Ele está dizendo lá em Mateus 23 que os romanos vão vir fazer guerra contra Israel. Os romanos vão guerrear contra Israel. Ou seja, Deus iria enviar o que contra Israel? Ele iria enviar a espada. Ele iria enviar a espada porque, dentre outras razões, Israel estava oprimindo as viúvas. Então, quando Jesus diz que Israel seria destruído, que não ficaria pedra sobre pedra, porque os fariseus estavam oprimindo e se aproveitando das viúvas, Jesus está repetindo Êxodo 22. É a mesma ideia de Êxodo 22. Vamos ver todo mundo o verso 24 novamente. Agora todo mundo junto. E a minha ira se acenderá, e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, e vossos filhos órfãos. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês vão se aproveitar das viúvas? Vocês vão maltratar os órfãos? Então são seus filhos que vão ficar órfãos, porque eu não vou mais tolerar vocês sobre a terra. Vocês estão vendo que Jesus repetiu a mesma ideia que se encontra neste verso. Vamos avançar para Deuteronômio 10. Deuteronômio tem muito a dizer sobre isso. E à medida que a gente for lendo os textos, até o Novo Testamento, eu quero que vocês percebam que são os mesmos grupos. Deuteronômio 10. Agora, pois, Israel, Deuteronômio 10, verso 12, ok? Verso 12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Então, vamos prestar atenção nessa pergunta. Deus está perguntando para Israel, Israel, o que eu, o Senhor, peço de vocês? E Deus vai falar, ó, se vocês observarem que o que Deus vai falar que ele pede é a mesma coisa que Jesus falou em Mateus 22, quando Jesus respondeu sobre qual o maior mandamento. Presta atenção nisso, é a mesma resposta de Jesus. Agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que ande nos teus caminhos e o ames. E sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma. Ele está dizendo, é só isso que eu te peço. É só isso, ou seja, tudo o que eu te peço se resume nisso daqui. Agora ele vai entrar nos detalhes. Que guarde os mandamentos do Senhor, os seus estatutos que eu te ordeno para o teu bem. Para o teu bem. Se você guardar os meus mandamentos e me amar, o teu próprio bem. Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus e a terra e tudo que nele há. Tão somente o Senhor se agradou de teus pais para o amar. E a vós, descendência deles, escolheu depois dele de todos os povos, como neste dia se vê. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais o vosso serviço. Por que ele menciona no verso 16 a circuncisão do coração? É outra forma de dizer, guarde a minha aliança no seu coração. Que não seja só um sinal externo, só uma circuncisão externa. Guarde a aliança da circuncisão que eu fiz com teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, no teu coração. É a mesma coisa que o Novo Testamento ensina. Não seja batizado só com águas. Seja batizado com o Espírito Santo.
quem não for batizado com o Espírito Santo certamente perecerá eternamente no inferno. Ele vai continuar dizendo: pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso, temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita recompensas. Então, o que quer dizer fazer a acepção de pessoas? Então, existem grupos de pessoas. Existe o pobre, existe o rico, existe o branco, existe o negro, existe o judeu, o gentil, o rei, o súdito, o senhor, o servo. E Deus, ele não faz acepção de pessoas porque ele não prefere um grupo, uma categoria de pessoas. Ou seja, quando o rei Davi cometeu adultério, o rei Davi foi castigado por Deus de uma maneira que, se ele morresse, talvez seria melhor morrer logo. De tão pesado. Por quê? Porque Deus não falou assim: como ele é rei, não tem problema, porque eu vou falecer o rei. Não, Deus não faz acepção de pessoas. Se você é pobre, se você é rico, se você é judeu, se você é grego, Deus não quer saber. O que ele quer saber é se você guarda os seus mandamentos, independentemente da sua posição. Continuando. Nem aceita recompensas. O que quer dizer nem aceita recompensas? Quer dizer que recompensas aí tem o sentido de suborno. Ou, em outras palavras, vou te dar uma grana para você não me julgar. Então, vou te dar uma grana, é uma grana que você paga para não ser castigado. Deus está falando: eu não aceito recompensas. Foi uma das questões da reforma protestante do século XVI, é a crença de que você pode pagar dinheiro para Deus, era de indulgência, se você raciocinar, é isso aqui, é recompensas. Você vai dar uma grana para Deus, na verdade para a igreja, para você diminuir as penalidades. Para você diminuir as penalidades. Deus não aceita recompensas, não aceita suborno. Que faz justiça, olha só o grupo aí, ó, presta atenção nos grupos. Que faz justiça ao órfão, à viúva, ama o estrangeiro. Deus ama o estrangeiro, ou seja, ele ama pessoas que são de outras nações, ele não ama só o judeu. Está vendo que Deus está avisando para Israel: eu não amo só vocês. Eu também amo pessoas de outras nações. Dando-lhe pão e roupa. Por isso amareis o estrangeiro, pois foste estrangeiros na terra do Egito. Então Deus está falando novamente, esse grupo de pessoas, aí entra a viúva, ele faz justiça. Agora se pergunte, como que Deus faz justiça à viúva? O que a gente aprendeu? Uma das maneiras é castigando, punindo aqueles que oprimem as viúvas. Então, faz justiça aí inclui intervenção para punir aqueles que fazem mal a elas. Vamos para Deuteronômio 14. Por isso que é um falso cristianismo, um falso evangelho, a ideia de que Deus não castiga ninguém. Se Deus não castiga ninguém, ele não ama ninguém. Se Deus não faz justiça ao órfão, à viúva, então Deus não é amor. É assim na Bíblia. Deus castiga os inimigos das viúvas porque Deus é amor. Deus intervém para proteger os vulneráveis porque Deus é amor. Bota isso na cabeça de vocês. Ou seja, omissos são os covardes do Apocalipse que terão o seu lugar no largo que arde com fogo e enxofre. Deuteronômio 14.
Certamente darás os dízimos de todo o fruto da sua semente. Verso 22, eu falei o verso não? Deuteronômio 14, verso 22. Certamente darás os dízimos de toda a tua semente, que cada ano se recolherá no campo, e perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Comerás os dízimos do teu grão, do teu mosto, do teu azeite, e os primogênitos das tuas vacas, das tuas ovelhas, para que aprendas a temer ao Senhor teu Deus todos os dias. E quando o caminho te for tão comprido que o não possas levar, por estar longe de ti o lugar que escolher o Senhor teu Deus para ali pôr o seu nome, quando o Senhor teu Deus te tiver abençoado, então vende-os, ata o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que escolher o Senhor teu Deus, e aquele dinheiro darás por tudo que deseja a tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte, por tudo que pedir a tua alma. Come-o ali perante o Senhor teu Deus e alegra-te tu e a tua casa. Porém, não desampararás o levita que está dentro das tuas portas, pois não tem parte nem herança contigo. Ao fim de 3 anos tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano, e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem tem parte nem herança tem contigo. O estrangeiro, olha só aí de novo, ó. O estrangeiro, o órfão, a viúva, que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então deixa eu comentar agora aqui Deuteronômio 14. Isso aqui é um texto importante. Aqui ele está falando, você vê aí no verso 22, os dízimos. A gente vai ter um sermão, porque um dos ais contra os fariseus envolve a questão dos dízimos. Aqui a gente vê a questão dos dízimos, e esse texto aqui tem vários textos em Deuteronômio e outros livros que falam sobre a finalidade dos dízimos. Então vamos falar a razão dos dízimos. Então o que era o dízimo que existe tanto no Velho quanto no Novo Testamento? Então o dízimo, a palavra dízimo vem da palavra 10. Então dízimo é a 10ª parte. A primeira vez que a Bíblia fala sobre dízimo é em Gênesis capítulo 14. Gênesis capítulo 14. E a última vez que a Bíblia fala sobre o dízimo é em Hebreus capítulo 7. Onde é dito que o dízimo também existe na Nova Aliança. Então é muito importante entender o ensino bíblico sobre o dízimo, porque o assunto dízimo fez parte das críticas de Jesus contra os fariseus. Se vocês quiserem pular, volte rapidinho lá em Mateus 23 para vocês verem isso. Lá no verso do 23 ao verso 23. Verso 23 entra o assunto dízimo contra os fariseus. Então a gente tem que entender bem, porque a gente quer ser bem-aventurado e não sofrer os ais, né? Não sofrer os ais. Então lá em Deuteronômio 14, pode voltar, Deuteronômio 14. Ele vai dizer uma das finalidades do dízimo. O que ele vai dizer? Que quando os israelitas dizimassem, no verso 23, eles tinham que levar os dízimos ao templo. Quando ele diz assim, perante o Senhor teu Deus, no lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome. Esse lugar que escolher para ali fazer habitar o seu nome seria o templo. Primeiro tinha o santuário que ficou em Siló. Depois do santuário de Siló tinha o templo de Jerusalém. E a gente vai ver aí que uma das finalidades do dízimo era para que
se vocês verem, no verso 26, final do verso 26, quando ele diz assim, ó, come-o ali perante o Senhor teu Deus. Esse perante o Senhor teu Deus seria lá em Jerusalém, onde ficava o templo. E o que seria esse comer? Esse comer aí é comes e bebes, é uma festa de confraternização do povo de Deus. Então existe aí uma comemoração, uma confraternização, e vocês podem ver aí que na verdade é uma churrascada. Olha só o verso 26. E aquele dinheiro darás por tudo que deseja tua alma. Então você vê que esse dinheiro aí, ele vem do dízimo. Esse dinheiro vem do dízimo. E o dízimo está sendo usado para comprar comida e bebida para uma festa de confraternização do povo de Deus. Então aí nós temos uma das finalidades do dízimo, não estamos dizendo que é tudo. Mas é para comprar, comes e bebes para o povo de Deus se confraternizar e se alegrar. Então, nós podemos, como igreja, usar uma parte do dízimo para fazer um almoço, por exemplo. Aqui na igreja, fazer um almoço, uma confraternização, ok? Por isso que ele vai dizer no verso 26, ó, e aquele dinheiro dará por tudo que deseja tua alma, por vacas, por ovelhas, por vinho, por bebida forte e por tudo que pedir a tua alma. Então, só observação aqui também, algumas igrejas, elas acreditam que é pecado, ensinam que é pecado, ingerir qualquer tipo de bebida alcoólica em qualquer situação. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina que é pecado se embriagar. A Bíblia ensina que é pecado se embriagar. Mas, se você, olha só, até a expressão que ele usa aqui, ó, alega-te tu e a tua casa. Então, se você e a tua esposa tomaram uma taça de vinho, isso não é pecado, e nós, presbiterianos, nunca em algum momento cremos que foi pecado em toda a nossa história. Porque pecado é o que a Bíblia chama de pecado. Eu vou repetir. Por vinho e por bebida forte, perante o Senhor teu Deus, tu está bebendo vinho e se alegrando com a tua família. A gente não pode acusar a Bíblia de ensinar pecado. Nós não seguimos tradições humanas, nós seguimos a palavra de Deus. Agora, se você se embriaga, bebe além da conta, é alcoólatra, você tem que se arrepender, porque senão você vai para o inferno. Você tem que se arrepender, senão você vai para o inferno. Tome cuidado para não causar escândalos, não induzir pessoas carnais, pessoas que não são cristãs, que não têm domínio próprio, mas não faça acréscimos à palavra de Deus. Então, vaca, ovelha, dá um bom churrasco, né? Eu gosto muito de churrasco. Continuando. Agora vai entrar um porém importante, porque você tem aí um momento de alegria. Então, acabei de descrever, você está lá com a sua família no momento de alegria. Porém, qual é a tendência do ser humano nos momentos de alegria, de festa, disso, daquilo? De se esquecer de quem não tem as coisas. Porém, não desampararás, primeira pessoa que ele vai mencionar, o levita, mas eu quero focar no verso 29. Então virá o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas e comerão, fartar-se-ão. Então vocês não vão se esquecer dos necessitados, que inclui as viúvas. Então aí a gente vê que uma das finalidades dos dízimos pode até ter uma confraternização da igreja. Mas uma das finalidades é ajudar os necessitados. Isso está claro no verso 29. Que o dízimo é para ajudar os necessitados. Deus está falando, ó, não se esqueça daqueles 4 que eu falei. Não se esqueça da viúva.
dos dízimos da igreja. E isso vai ser repetido em Deuteronômio 24 várias vezes, mas eu quero fazer uma breve exortação aqui com base em Deuteronômio 24, ok? Em primeiro lugar, o dízimo é um mandamento. O dízimo não é uma sugestão, é um mandamento. E o que a gente, enquanto dizimista, tem que entender, enquanto dizimista tem que entender, é que não dizimar, dentre outras coisas, é um pecado contra o estrangeiro, o órfão e a viúva, o pobre. Porque se a gente não dizima, a igreja não tem como pagar o levita, não tem como sustentar o levita. O que é o levita? Aí, no Velho Testamento, o que era o levita no Velho Testamento? O levita eram os líderes religiosos. Ou seja, não tem como sustentar o reino de Deus, o ensino da palavra. Os levitas ensinavam a palavra. E não tem como ajudar os necessitados. Ou seja, a igreja não tem como cumprir a sua função bem. A igreja não tem como cumprir a sua função bem se ela não tiver recursos. E se tiver alguém passando isso, e a gente tiver que dizer não para essa pessoa, porque você lembrou de se alegrar com a sua casa, isso você lembrou de se alegrar com a sua casa. Mas você não lembrou daquelas pessoas vulneráveis que Deus diz que Ele pode até iniciar uma guerra para poder proteger essas pessoas. Então é isso que Deus... Você vê que Deus ele fala aqui do momento de alegria, sua família, todo mundo feliz, e ele fala, mas não se esqueça de quem talvez não tenha motivo para se alegrar. Esteja chorando sem condições. E talvez o dinheiro que ela precisa está na sua conta e aquele dinheiro não deveria estar. Então, novamente, a ênfase aqui na viúva. Vocês entendem que quando Jesus fala da viúva, ele está lembrando de todas essas passagens. Deuteronômio 24 vai dar a mesma ênfase, pode ir lá, Deuteronômio 24. E uma última observação que eu falei também. Isso aqui é muito importante. Como que eu podia pular isso? Isso aqui é muito importante, tá? Na igreja, no Brasil, existem pessoas que elas fazem, às vezes, críticas ao dízimo. Eu quero alertar para vocês uma coisa sobre isso. Aquelas igrejas que ficam pedindo dízimo. Eu vou te dizer uma coisa muito importante. Todas as igrejas no Brasil, e eu estou falando aqui igrejas entre aspas, tá? Muitas e muitas aspas. Todas as pseudo-igrejas que de fato não têm um compromisso com o evangelho, que de fato não têm um compromisso firme, de firmeza com Jesus, que está muito corrompido, a grande ênfase delas não é o dízimo. As igrejas que têm realmente o dízimo como base das suas finanças são as igrejas mais fiéis. Pode perceber que essas igrejas corrompidas, essas aí que realmente estão se perdendo, a ênfase delas não é você ser dizimista, pelo contrário. A ênfase dela é dar 1001 motivos para você fazer contribuições paralelas que não tem nada a ver com dízimo. Fogueira Santa é dízimo? Na verdade, esse pessoal nem estaria, eles nem seriam ricos ou milionários se fosse só o dízimo, não seria não. Eles dependem de outras coisas paralelas. Manda dinheiro para isso, manda dinheiro para aquilo, para aquilo outro. Não. Não é o dízimo o problema deles. Essa crítica está errada. O problema desses líderes não é o dízimo é bíblico.
O dízimo é finanças bíblicas. Pelo contrário, eles rejeitam o dízimo. Agora que eu vou falar, vocês vão se surpreender. Esses líderes corruptos, eles rejeitam o ensino bíblico sobre o dízimo para criar tradições humanas de contribuições paralelas. Se Edir Macedo, a Igreja Universal do Reino dos Céus, do Reino de Deus, se eles ensinassem a doutrina bíblica sobre o dízimo, eles não estariam inventando coisas como fogueira santa. Quem disse que o problema deles é ensinar sobre o dízimo? Se estivesse ensinando sobre o dízimo, seria bíblico. E não teria riquezas como Edir Macedo tem. Não teria. Fogueira santa é bíblico? Tem na Bíblia fogueira santa? Tem na Bíblia, mande R$800 para ser abençoada por tal pessoa. Tem na Bíblia, mande o carnezinho de tal, de trízimo, de tal. Isso tem nada a ver com a doutrina bíblica. Então as pessoas estão pegando algo que tem na Bíblia para fazer uma crítica contra igrejas que rejeitaram o que tem na Bíblia. É a mesma coisa de eu achar... Isso é pressupor que esses caras estão sendo bíblicos. Eles não estão. Eles não ensinam o que a Bíblia ensina sobre contribuição. Eu vou repetir. Ninguém que ensina a doutrina bíblica sobre o dízimo é corrupto, porque esses líderes não ensinam a doutrina bíblica sobre o dízimo. Eles ensinam outras coisas, acréscimos, tradições humanas, invenções humanas. Não deixe ninguém criticar a igreja com falsos argumentos, com falácias. Pois isso é confundir a lei de Deus com tradições humanas, exatamente o que Jesus criticou. Exatamente o que Jesus criticou. Isso é confundir Jesus com os fariseus. Tem tanta coisa que as pessoas não pensam e fazem e deixam. Eu vi esses dias assim, o problema do catolicismo romano é porque eles honram Maria. Que loucura é essa? O problema do catolicismo romano não é que eles honram Maria. O problema é que eles desprezam Maria. O problema do catolicismo romano é desprezar Maria. Quem honra Maria sou eu e você, presbiteriano. Porque chamar Maria de Nossa Senhora não é honrar Maria. Dizer rogai por nós na hora da nossa morte não é honrar Maria. Dizer que ela é tua advogada não é honrar, é desprezar tudo que ela criou ao longo de toda a vida dela. Já pensou que depois que eu morro, o Frank Brito morre, você faz uma estátua minha, começa a rezar na frente da minha estátua e acender vela? Para você fazer isso, você queimou todos os meus sermões, jogou fora, jogou no lixo, tudo que eu preguei aqui e está me desonrando, você está me desonrando. É a mesma coisa de pegar um cara corrupto que ensina um monte de abobrinha e dizer, o problema dele dessa igreja é o dízimo, esses dizimistas aí que são o problema. Vocês estão loucos. As pessoas distorcem as coisas e a gente aceita a distorção porque aceita esse pensamento. Se não tiver dízimo, os pobres, os órfãos, as viúvas vão sofrer. Simples assim. Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Não perverterás o direito, verso 17. Não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Mas lembrar-te-á que foste servo no Egito, e digo que o Senhor teu Deus te livrou dali. Pelo que te ordeno que faças isso. Qual a relação entre o verso 18 e o verso 17? Qual a relação entre o verso 18 e o verso 17? A relação é o seguinte: não perverta, não se aproveite dos vulneráveis, do estrangeiro, do órfão, da viúva, não se aproveite deles. Porque lembre-se que se você não é vulnerável, no verso 18, quando ele fala da escravidão do Egito, se você não é escravo, se você não é pobre, se você não é
não está em situação, é porque eu te tirei dessa situação. É porque eu, o Senhor, te tirei da escravidão do Egito. Por que você está se esquecendo das suas origens? Está sendo como um egípcio. O que o egípcio fazia? Ele oprimia o estrangeiro. Vocês estão esquecendo das suas origens, estão fazendo o que eles fizeram contra você. Mais uma advertência. Se você for oprimir alguém, nunca deixe de se colocar no lugar dela. Se coloque no lugar das pessoas. E para finalizar, nós vamos para a carta de Tiago. Carta de Tiago. Capítulo 1. Então, deixa eu te explicar algo aqui sobre a carta de Tiago inteira. Eu vou explicar algo aqui sobre a carta de Tiago inteira, tá? A carta de Tiago foi escrita para avisar aos judeus o mesmo que Jesus avisou em Mateus 23. Isso aqui é muito importante. Então, o apóstolo Tiago, filho de Alfeu, escreveu essa carta aqui, o Tiago escreveu essa carta, Tiago, filho de Alfeu. Ele estava presente com Jesus em Mateus 23. E ele escreveu esta carta para comentar e explicar o mesmo que Jesus profetizou em Mateus 23 e 24. Essa é a carta de Tiago. Então vamos ver alguns detalhes. Tiago capítulo 1, verso 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Então, para aí, Tiago está escrevendo para quem? Para as 12 tribos. 12 tribos era a maneira de se referir à nação de Israel, as 12 tribos de Israel. Então, Tiago está dando um aviso para Israel. Existem 3 apóstolos que eram os apóstolos de Israel: Pedro, Tiago, João, Gálatas 2. Por isso que você tem carta dos 3 no final do Novo Testamento. Pedro, Tiago, João, os três escreveram no final do Novo Testamento para dar o aviso final a Israel sobre a profecia de Jesus de Mateus 23. Tiago 1:1. As 12 tribos que andam de perto. Agora vamos avançar para o verso 24. Não, verso 22. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido disso, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração, a religião desse é vã. Verso 27, todo mundo. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se incontaminado do mundo. Então aí ele fala daqueles 4, ele fala de quem? Do órfão e da viúva. Vamos continuar no capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com o sórdio traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado.
Porventura não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos fizeste juízo de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros no reino que prometeu aos que amam, mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos, não vos arrastam aos tribunais. Então aí no capítulo 1, verso 27, ele já tinha falado do órfão e da viúva. No capítulo 2, ele fala sobre o pobre. Já tem os três aí. O três daquele grupo. E no verso 7 e 8... Desculpe, no verso 6 e 7, o apóstolo Tiago, ele confirma aí que estava ocorrendo uma perseguição contra a igreja. Viram a perseguição? Vou ler de novo, caso vocês não tenham percebido, no verso 6. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrastam aos tribunais. Perseguição. Lá em Mateus 23, Jesus profetizou essa perseguição. Ele falou, ó, vão perseguir vocês, vão matar, vão crucificar. É a perseguição que Jesus profetizou. E ele está dizendo, são esses ricos que estão perseguindo vocês. Pronto, aí Tiago aí, ele refutou as igrejas que colocaram espaço VIP na igreja. Já viram isso daí? Espaço VIP na igreja. Tiago acabou de refutar. Porque ele fala que não pode chegar o cara com menos grana e com mais grana, você fala, ó, você que tem mais grana, você vai sentar aqui num lugar especial. Tem igreja que bota até um banco lá na frente, e de repente o cara com mais dinheiro, e você não sabe por que aquela pessoa está sentada na frente, só pode ser porque é rico. Aí tem espaço VIP, né? Acabou de refutar. Todo mundo na igreja tem que ser tratado de forma igual, não interessa se é rico ou se é pobre, tá? Se tem grana ou se não tem. E aí, tinha entre os judeus, você vê que Tiago acabou de falar, tinha entre os judeus pessoas que estavam perseguindo esse grupo de pessoas. Aliás, vocês sabem por que tinha muito viúva e órfão na igreja primitiva? Já pararam para refletir sobre isso no Novo Testamento? Porque tinha muita perseguição e muitas vezes o chefe de família morria. Bom, o que lá em Êxodo 22 Deus disse que ia fazer? O que Deus disse em Êxodo 22 que ele ia fazer se Israel oprimisse o pobre, a viúva, o estrangeiro e o órfão? Deus disse, eu vou mandar a espada. O que Jesus disse em Mateus 23? Vai vir a espada. Vai vir os romanos. E é isso que Tiago repete em Tiago 5. Agora, Tiago 5. Vamos ler a ameaça de Tiago. Tiago 5, verso 1. Eia, pois, agora vós ricos. Pausa. Vocês viram que no capítulo 2 ele disse que os ricos estavam fazendo o quê? Perseguindo a igreja. Eia, pois, agora vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. As vossas riquezas estão apodrecidas, vossas vestes estão comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. A sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne. Entesouraste para os últimos dias. Eis que o salário do trabalhador que ceifaram as vossas terras, olha os pobres aí, e que por vós foi diminuído, clama. E os clamores dos que ceifaram entraram no ouvidos do Senhor dos Exércitos. O que os pobres perseguidos aí, os órfãos, as viúvas, os pobres, o que eles estão fazendo? Eles estão clamando. O que Deus falou em Êxodo 22 que ele ia fazer se eles clamassem? Tiago vai dizer, vai acontecer agora. Verso 5. Deliciosamente viveste sobre a terra, e vos deleitastes, cevaste os vossos corações como no dia da matança. Condenastes e mataste o justo. Condenastes e matastes o justo.
ele não vos resistiu. O que esses justos fizeram? Eles oraram. Verso 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência, até que receba a chuva temporal serôdia. Sede vós também pacientes, fortaleceis vossos corações, porque já a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis um dos outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. O juiz está à porta. Ele está prestes a abrir a porta para vir e julgar esses ricos. Tiago estava escrevendo para quem? Para Israel. Volte em Mateus 23 para a gente finalizar. Mateus 23. Verso 34. Tiago estava do lado de Jesus quando ele falou isso daqui, tá? O que escreveu a carta estava em pé do lado de Jesus. Um dos 12 apóstolos. Verso 34. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns deles matareis e crucificareis. A outros deles açoitareis nas vossas sinagogas, perseguireis cidade e cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo, que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataram entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas estas coisas hão de vir sobre essa geração. Sobre essa geração o juiz está à porta. Ele está prestes a vir. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejai os que são enviados. Verso 38. Eis que a vossa casa vos é deixada deserta. E eu finalizo perguntando, por quê? Por que a casa deles foi deixada deserta? Os 8 ais explicam. E uma das razões é que eles desprezaram e não se importaram e se aproveitaram dos mais vulneráveis. As igrejas que fazem isso estão debaixo da mesma maldição que os escribas e fariseus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, escreva nos nossos corações a Tua lei. Nos perdoe pelo Teu Evangelho, para que, sendo perdoados e regenerados, venhamos receber as Tuas bem-aventuranças e não as Tuas maldições. Que nós, como igreja, venhamos lembrar sempre do órfão, da viúva, do pobre, do estrangeiro, assim como Tu lembraste de nós, que sendo nada, que sendo pó, fomos exaltados ao trono do Teu Filho. No nome dele oramos. Amém.